Então, meninas, sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra, tá bom? Tenho um programa de orientação de sono infantil que ajuda famílias com bebês de 0 até os 3 anos a ter uma qualidade de vida melhor através das noites de sono, tá? Essa é a minha profissão, meu objetivo, esse é o mantra que eu sigo aqui, ajudar vocês, de fato, a terem novamente, tá? A qualidade de vida de vocês aí, porque dormir é qualidade de vida, dormir é saúde, tá? Então vamos conversar nosso tema de hoje, importantíssimo. Saiba como a alimentação influencia, né, nas sonecas e no sono noturno. Quais são os impactos, então, de uma alimentação, né, do bebê, da mãe, dentro do próprio sono do bebê, né? Do sono da gente, hoje eu não vou entrar em detalhes, mas como que a nossa alimentação e a alimentação dos nossos bebês influenciam no sono e nas sonecas. Sono noturno e sonecas. Quantas vezes, né, vocês já me mandaram mensagem? Na caixinha, então, nem se fala, né? Quantas vezes já mandaram mensagens na caixinha, no direct, no feed, perguntando: doutora, preciso de fato acordar o bebê pra mamar na madrugada? Até quanto tempo eu preciso acordar o bebê pra mamar? Como que funciona isso, né? O meu bebê não dorme porque tem muita cólica. Será que o que eu como tá influenciando a cólica do bebê e é por isso que ele não dorme? O que tá acontecendo, né, dentro da alimentação aqui minha e do meu bebê que tá prejudicando tanto o sono noturno, né? Por que tem um impacto tão grande, às vezes, o que eu como ou o que o meu bebê come? Como é que tá isso aí, né? A gente tem bebês, desde os que estão em aleitamento materno exclusivo, tem os bebês que estão em fórmula artificial, tem os que estão em aleitamento misto, tem os bebês que já começaram a introdução alimentar e tem os bebês aí acima de 1 ano que já estão, tecnicamente dizendo, ou pelo menos deveriam estar, com alimentação bem estabelecida, né? Com alimento sólido bem estabelecido. Só um parêntese pra vocês aqui. Vocês comentam muito que o bebê não tá comendo bem, né? O bebê, ele com 7 meses come bem, chega com 9, o bebê desanda, aí a introdução alimentar fica uma bagunça. E como que funciona isso? Sempre falo pra vocês, vou repetir aproveitando esse começo de live aqui, e esse gancho pra falar pra vocês o seguinte: até 1 ano de idade, meninas, dos 6 meses até 1 ano de idade, o leite ainda é o principal alimento para os bebês. Ou seja, se o bebê mama fórmula ou se o bebê mama leite materno, independente de qual é o leite que esse bebê mama, o leite ainda é o principal alimento até o 1º ano de vida, até o final, tá bom? Aí, completando 1 aninho, de 6 meses até 1 aninho. A partir de 1 ano, tá? Quando o bebê completa 1 ano pra frente, é que o leite se torna complementar ao alimento sólido, entendeu? Então é normal essa misturada e começa bem, depois desanda, é normal na introdução alimentar. Os bebês começam se alimentando bem, depois dá uma piorada, tá bom? E como que isso impacta, né? Como que o todo impacta de fato na vida desses bebês, né? Uma coisa que eu escuto muito por aí, e eu tenho certeza que vocês escutam muito, muito, muito mesmo, e me levantem a mão aqui, quero saber de vocês. Quem de vocês, tá, já ouviu de algum amigo, de um vizinho, da mãe, do pai e até mesmo do próprio pediatra que dá uma mamadeira pro bebê que ele vai dormir mais? Quem de vocês já ouviu aqui falar que dá uma mamadeira que o bebê dorme mais tempo? Me manda aqui, quero saber. Consegui criar uma rotina para ela através dos seus vídeos, só tenho a agradecer. Eu que agradeço, Verônica, o carinho, a presença de vocês e por vocês me contarem. Eu adoro saber as histórias de vocês. Clécia, sua lindona, minha aluna também. Beijos. Ó, e todo mundo, ó, levantando a mão. Jenny, Sara, Marjorie, Kelly, Aline, todo mundo. Né? Todo mundo já ouviu isso. Gabi, lindona, minha aluna também. Beijo. Gente, eu não conheço ninguém que tenha, até hoje, passado ileso dessa frase. Faz uma mamadeira que dorme, né? Quem sabe aí o porquê dessa orientação, né? Por que acontece isso? Qual que é a frequência? Por que a gente escuta isso com tanta frequência, né? Quem sabe do que eu tô falando aí, né? Dessas orientações de dar mamadeira que resolve, dar mamadeira. O seu leite não sustenta. Quem já ouviu isso? Leite materno não sustenta. O leite materno digere muito rápido. Gente, um parênteses aqui, com a digestibilidade do leite materno, sim, ele tem uma digestibilidade bem mais rápida. Porém, as fórmulas artificiais hoje, em especial as fórmulas de primeira linha, tá? As fórmulas de primeira linha, elas de fato têm uma digestibilidade muito boa também. Então não é pelo tempo de digestão, pelo tempo que leva para fazer a digestão, que o leite da fórmula, né, que a fórmula artificial sustenta mais tempo do que o leite materno. Não é essa a justificativa, tá? É 100% loucura, mentira, que se fizer uma mamadeira vai deixar o bebê mais tempo dormindo? Um parêntese, olha só, prestem muita atenção no que eu tô fazendo. Não é, em hipótese alguma, uma apologia à mamadeira e muito menos uma crítica para quem faz, tá? Só estou explicando qual que é a situação, o que tem por trás dessa situação, tá? Todo mundo entendido aí, né?
Quem faz mamadeira tá ok? Quem faz fórmula artificial, leite materno, tá ok? Quem faz leite de peito na mamadeira, tá ok? Não julgo isso de forma alguma, tá? Só passo as orientações pra vocês e explico qual que é a base dessas informações aí. O que acontece? Né? Quando a gente escuta essa história de que o leite materno sustenta menos porque é mamadeira, o bebê dorme mais tempo, não é 100% mentira isso, mas não é uma verdade. E você não precisa, de forma alguma, substituir, tá? Ou o seu peito, ou a mamada ao seio materno, pela fórmula infantil, pela mamadeira, tá bom? Se você fizer, tá? Só um exemplo pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Se você fizer o seu leite na mamadeira e fizer o mesmo volume do leite de fórmula artificial na mamadeira, o seu bebê vai dormir ao mesmo tempo. Ele vai passar o mesmo tempo saciado. Não vai fazer diferença nessa situação, tá? Não faz grande impacto a digestibilidade. Não dá 2, 3 horas a mais de sono, em hipótese alguma, porque o leite materno digere mais rápido do que o leite artificial. Não é essa a questão. A questão aqui é o volume que esse bebê mama. É totalmente diferente. Na grande maioria das vezes, o que acontece? Os bebês que mamam seio materno acabam, por uma mamada não eficiente, por uma mamada muito picadinha, eles acabam mamando menos. Como a mamada, como a mamada ao seio materno, ela é mais difícil pro bebê, porque quantas vezes a gente vê o bico da mamadeira errado também, né, com o furo errado. Então, como mamar ao seio materno é mais difícil, muitas das vezes os bebês acabam mamando menos volume. Essa é a diferença. A diferença não tá no leite, na qualidade do leite. Ela tá no volume que o bebê mama. Então, eu vou fazer uma live depois sobre isso pra vocês. Mas a questão aqui, o ponto aqui é a qualidade da mamada que você está oferecendo pro seu bebê. A qualidade da mamada no seio materno, tá? Esse é o ponto importante. Então, a alimentação influencia? Sim. Qual que é a questão? Bebês bem alimentados dormem mais tempo. Por quê? Porque eles conseguem ficar mais tempo sem a necessidade de um novo aporte nutricional, de um novo aporte energético. Entendem? É verdade, já fiz esse teste. Já colocou, né, Camila, o seu leite na mamadeira e a fórmula artificial. Não vai fazer diferença no tempo. Não vai. Não tem grande impacto em relação à digestibilidade. O seu leite sustenta tão bem quanto qualquer outro. Na verdade, seu leite é a melhor opção. Você só vai fazer outro leite na impossibilidade do leite materno. E seja ela qual for a impossibilidade. Essa só você consegue definir. Não tem julgamento. Tá? Não tem melhor mãe e pior mãe pelo tipo de leite que ela faz, não. Nem quem ama mais, quem ama menos. Então essa que é a parte mais importante nesse momento para vocês entenderem, tá? Muito importante vocês observarem isso. Então, um bebezinho de barriga cheia não quer guerra com ninguém, tá? Agora, não é hiperalimentar, tá? Não é excesso de leite, não é tirar o seu leite e colocar na mamadeira, é melhorar a sua mamada. E isso é importante, tá bom? Avalie direitinho como é que tá a qualidade da mamada na casa de vocês aí, tá? O bebê tá mamando muito picadinho, muito curtinho? Vamos fazer uma live sobre isso, tá? Olha só, vou fazer uma live só sobre isso, pros bebês que não estão com mamadas eficientes, tá bom? Meninas, então assim, né, quando eu falo de alimentação pra vocês, por que eu gosto muito de falar de alimentação? Como eu falei no começo da live, pra quem ainda não tava, a alimentação, ela é diretamente ligada ao sono. Não tem como separar alimentação de sono, entende? Por isso que eu chamo de rotina de sono e alimentação. Não tem como fazer a rotina só de sono. Não tem. Ou rotina só de alimentação. Elas estão ligadas, tá? Completamente interligadas. Isso é importante que vocês entendam, porque não dá pra gente tentar fazer uma separada da outra. Tanto que as minhas alunas sabem. Aluna que é minha, ó. As minhas alunas que estão aqui podem confirmar pras meninas. Qual que é o primeiro pilar da metodologia que eu aplico dentro do meu curso de sono? Quem é aluna minha sabe. Qual que é a primeira coisa que tá lá do método anjo? O método anjo tem a primeira letrinha lá, que significa o quê? As minhas alunas sabem, vou deixar elas contarem pra vocês aqui. Depois vocês acompanham aqui nos comentários, aqui no chat, tá? Depois eu falo pra vocês. Então é importante que a gente avalie isso em conjunto, tá bom? Um bebê de barriga cheia não quer guerra com ninguém, tá? Os bebês em introdução alimentar, gente, isso é muito importante a gente pensar. Os bebês em introdução alimentar, eles já têm uma mudança grande. E quando falo de introdução alimentar, eu falo pra vocês, bebês acima do 6º mês de vida, tá? Eu não oriento e não faço introdução alimentar com os bebês menores do que 6 meses. Não oriento e não recomendo, tá bom? Eu sei que tem um monte de gente que faz por orientação do próprio pediatra, começar só com a frutinha, né? E não adianta, a gente não vai fazer de jeito nenhum a introdução alimentar menor do que 6 meses, não aqui, não orientada por mim, tá?
A Deliane aí, minha aluna, de outubro, ó, pode ser outubro. Primeira letrinha aí do método, ó, alimentação. Não tem como separar sono de alimentação, tá aí. As nossas aulas começam explicando pra vocês o que é o método e a alimentação é o primeiro ponto. Bebê que come bem, que se alimenta bem, que mama bem, dorme bem, tá? Tem outros pontos para ajustar? Sim. Por isso tem as outras letras do método. Mas a alimentação é fundamental, certo? Então, quando a gente fala dos bebês que estão entrando em introdução alimentar, eles vão ter, com certeza, aí algum impacto no sono. Por dois motivos. Um pelo salto que acontece aí próximo ao 6º mês de vida e o outro pela introdução alimentar. Começa a mudar, né, muito a flora intestinal, começa a mudar, o bebê tem cólica, o bebê tem algum desconforto, às vezes prende um pouquinho mais do intestino, às vezes solta um pouquinho mais do intestino. Então a gente tem que ir olhando, observando como que vai funcionar a alimentação, a introdução alimentar para o nosso bebê em relação ao sono. Como que a introdução vai impactar o sono desse bebê. Isso que é importante que a gente avalie, que a gente veja, tá? Precisamos entender que toda a base, todíssima, é feita a partir da alimentação, tá? Isso eu falo para todos os casos. Eu vi o pessoal comentando aqui agora sobre bebês que têm APLV. Quem não sabe o que é APLV, a APLV é a alergia à proteína do leite de vaca, tá? A APLV é uma alergia alimentar. É a alergia alimentar mais comum dessa faixa etária que nós trabalhamos aqui no Instagram. Então, bebês de 0 até os 3 anos, a alergia alimentar mais comum é a alergia alimentar relacionada à proteína do leite de vaca, tá? E ela, gente, altera muito o padrão de sono, porque o bebê tem muito desconforto. O bebê alérgico, ele tem muito desconforto, principalmente do trato digestivo, tá? Ele tem outros desconfortos, sim, a PLV, mas não é o nosso tema hoje. Relacionado, então, à parte alimentar desse bebê, é um bebê que tem mais refluxo, é um bebê que tem mais desconforto, tem mais cólica. Então, ele tem limitações, ele tem restrições alimentares que precisam ser feitas se ele já tiver feito introdução alimentar. E essa mãe de bebês alérgicos, quando estão bebês exclusivamente no seio materno, ou mesmo se fizerem introdução alimentar e continuarem sendo amamentados ao seio materno, esse bebezinho, ele precisa, de fato, essa mãe precisa de uma restrição alimentar na dieta, tá? Então, é importante que a gente reconheça as alterações para os alérgicos também. Não é o nosso tema hoje, mas só uma pincelada para vocês que têm bebês alérgicos aqui não ficarem sem rumo, tá bom? Ó. E o que acontece agora quando a gente fala, né? Quando vocês perguntam muito sobre... Ai, doutora, me perguntaram hoje no feed. Se eu não me engano, foi até a Jaque que perguntou. A Jaque tá com recém-nascido, que tem dificuldade para dormir. Normal, né? Do recém-nascido também. Mas ela tá um pouquinho over ali do esperado pra idade. E ela tava me perguntando, né? Se o bebê, né? Se beber café atrapalha no sono. Quantas de vocês aqui já perguntaram, ou já perguntaram pro pediatra se o café atrapalha? Ah, já que tá aí, lindona. Eu falei pra ela, vou responder o porquê hoje à noite. Ela veio, bem lindona. Então, alguém sabe aqui o porquê que o café atrapalha? Tirando minhas alunas, né? As alunas não valem. A aluna não pode responder essa do café. Eu que vou responder. Mentira. Mas quem não é aluna, já perguntou? Quem é que gosta de café e fica preocupada e fica querendo saber se pode ou não? Tinha uma aluna minha, a Camille, uma fofa, querida. Ela perguntava, pode tomar tereré? Tereré é o tipo de um chimarrão, né? Vem da erva mate também. A Josi, não lembro se já me perguntou também do café ou do tereré. Tereré, né? Não lembro se a Josi já perguntou. Agora, a Jaque falou, nem tomo café e tô com medo. Ai, meu pai, né? Ô, gente, então, realmente, é por causa da cafeína. Isso aí já é o básico, né? Culturalmente, a gente já sabe isso. Quando a gente tá muito cansada, o que a gente pensa? Nossa, preciso ficar um pouquinho mais acordada, vou tomar um café. Nossa, eu tô aqui pescando, tô lacrimejando de sono, vou tomar um café. Gente, só que, olha só, qual mãe não está cansada? Né? Qual mãe não vive precisando de um café? Eu também não sou a fã do café, tá? Não sou mesmo. Mas o café, o chamate, né? O tereré, o chimarrão, né? O chocolate, os refrigerantes, né? Todos esses que têm em sua base, que têm em sua composição a cafeína, né? Eles nos deixam mais alertas, mais acordados, né? Nós ficamos mais acordadões, né? Por quê? Porque o café tem cafeína, o chimarrão. Quando vocês comentam, Raquel comentou agora, do café descafeinado. O descafeinado tá ok. Se ele é de fato livre mesmo de cafeína, tá tudo bem, não tem problema, tá bom? Então, gente, olha só. Quando a gente fala aqui do café, qual que é essa relação da cafeína, né? Ai, não pode tomar de jeito nenhum? Pode tomar. Tem gente que se não tomar café, é pior, porque tem enxaqueca, né? Então a mãe fica mais exausta, mais esgotada ainda quando ela não toma o café, porque ela sente falta da cafeína.
né? Mas por que justamente a cafeína? Qual que é o problema da cafeína, né? Qual que é a situação que acontece exclusivamente ali com a cafeína presente no chocolate, presente em todas essas ervas que nós falamos e, obviamente, no café, né, nos refrigerantes? Qual que é o problema ali da cafeína? Ela passa pelo leite materno. Tudo bem. Só que o que acontece com as mães que amamentam e tomam cafeína, e tomam café ou qualquer outro produto que tenha café junto, não causa de jeito nenhum a má digestão, nada disso no bebê não. O que causa a cafeína aí é que quando, tá? Voltando para vocês entenderem um pouquinho da fisiologia aqui, quando os bebês, tá, vão gastando energia ao longo do dia, tá? Todo gasto de energia. E gasto de energia, a gente entende nos bebês qualquer coisa. Respirar gasta energia, se alimentar gasta energia, mamar gasta energia, dormir gasta energia. Qualquer coisa da nossa vida, tá? A nossa existência, ela é baseada no gasto de energia. Nós temos um gasto mínimo aí de energia, mesmo se a gente não fizer nada, até para respirar, tá? E na medicina a gente entende, tá? O nomezinho dessa energia é ATP, tá bom? O ATP é a nossa energia, a energia do nosso corpo. Quando nós vamos gastando esse ATP, quando nós vamos gastando essa energia, nós produzimos, né, um metabólito chamado adenosina, tá? E essa adenosina que é liberada no corpo dos bebês, quando eles vão gastando energia, e isso não é sair fazendo Cooper com o bebê, é o bebê simplesmente existir, tá? Pra existir, ele gasta energia. Então, essa energia que ele gasta em qualquer atividade que seja, desde o primeiro segundo de vida, desde recém-nascido, desde sempre, essa energia que ele gasta, esse ATP que ele gasta, tá bom? Ela produz um metabólito chamado adenosina. E é essa adenosina que vai causar nos bebês a vontade de dormir, o desejo de dormir. É aí que a gente fala, e eu vou explicar isso pra vocês na segunda aula da Semana do Sono mesmo, do evento da aula gravada, tá? Na segunda aula nós vamos falar sobre adenosina e sobre alguns outros hormônios também importantes aí, tá? Então a adenosina ela é um metabólito, tá bom? Ela é um metabólito importantíssimo produzido pela quebra da energia que qualquer um produz. E é ela que vai dar o desejo de dormir. É ela que faz a gente ter sono, bocejar, ela que ajuda, tá? Todos os padrõezinhos aqui do nosso corpo que precisam dormir, é ela que dá aquela ativada. É como se ela ajustasse isso. Durante o dia, ela tem um papel mais importante do que a própria melatonina, que vocês tanto conhecem por aí. Então, é a adenosina, fruto do gasto de energia, que tá lá e faz a gente ter o desejo de dormir, faz os bebês terem vontade de dormir. Beleza, ótimo, tranquilo. E aonde que entra a cafeína aí? Por que que a cafeína atrapalha? Por que que uma alimentação rica em cafeína atrapalha o sono dos bebês? Por quê? A cafeína passa no leite materno e aparece lá no corpinho do bebê. Um bebê que não toma café, que não deveria ter ingesta nenhuma de cafeína, ele simplesmente tem um nível de cafeína mais alto no seu corpinho. E aí o que que acontece? Essa cafeína, ela se liga, tá, aos receptores da adenosina. Volta aqui comigo. A adenosina não é quem dá o desejo de dormir, não é quem ajuda todo o mecanismo do corpo que quer dormir a dormir, né? A adenosina que vai lá e ajuda. E aí a cafeína faz o quê? Ela se liga no receptor da adenosina e não deixa a adenosina funcionar. Ela inativa, ela bloqueia esses receptores da adenosina. E aí o que que acontece? Se a adenosina que é o responsável por a gente dormir, pelo bebê ter o soninho, né, conseguir dormir de fato, ela bloqueia e o bebê vai ficar mais desperto mesmo, igual você ficaria. Só que, né, você tá ficando pra cuidar do bebê. Se o bebê não dorme, você não descansa nunca. É basicamente isso. Então a cafeína, ela atua aí, bloqueando os receptores da adenosina, não deixando a adenosina agir. Quando a adenosina não age, a gente simplesmente não consegue dormir. O bebê fica o quê? Mais acordadão. Ah, doutora, mas desde a gestação isso influencia? Sim. Mães que tomam mais café, mais Coca-Cola, mais chocolate durante a gestação, toda essa situação aí deixa um bebê, sim, mais desperto, mais agitado, tá? Então, quem tá com o bebê aí over na agitação, quem tá aí acima do padrão, tá bom? E tá aí, ó, chamando na Coca-Cola. Ah, mas é zero. Tá ali, a cafeína tá ali. Chamando no chocolate, tá ali. Né, gestante, quem nunca ouviu aqui pra ir fazer ultrassom comer o chocolate pro bebê mexer e ver o sexo? Quem nunca ouviu falar sobre isso? Né? Tomar chá, se tiver cafeína, também não ajuda, Bia, atrapalha. Quem tá chocado aqui? Eu vi gente falando, vou parar de tomar Coca-Cola. Aí já deveria, né, gente, pra sempre, parar de tomar Coca-Cola. Ai, doutora, que politicamente correta. Também tomo, gente, tomo Coca Zero ainda. Já tentei várias vezes parar e volto, mas não tomo loucamente, mas tomo, né? Lili, sua lindona!
Beijo. Eu sou um café ambulante. Vamos melhorar isso daí. Toma descafeinado. Precisa de descafeinado. Mesmo em bebê de qualquer idade que tome leite materno, dona Ana Cláudia. Em qualquer idade. Bebês amamentados ao seio materno, tá? Bebês amamentados ao seio materno. Em qualquer idade que seja. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Em qualquer idade que seja, tá bom? Se essa mãe toma muito café, esse café passa pro leite materno. E sim, no leite materno vai ter mais cafeína. Os café passam pro leite materno, não, né? A cafeína passa sim pelo leite materno e sim pode alterar o padrão do sono do bebê o dia inteiro, tá? Chamate também. Olha, uma coisa importante pra vocês aqui. Vou falar. Já vou falar as recomendações de café, tá, meninas? Agora, uma coisa super importante pra vocês entenderem aqui. Não vou desconcentrar com o chat de vocês aqui. Já esqueci. Vendo? Era importante que eu ia contar pra vocês aqui. Ai, cadê? Perdi. Me desconcentraram. Vou continuar então aqui outra coisa, tá? Certo? Então vamos desmamar do café, né, dona Ana Cláudia? Vamos desmamar do café, não precisa desmamar o nosso príncipe lindão. Certo, gente? Entendido então a história do café e da cafeína e como é que ela vai aí pro leite materno e como é que ela atrapalha o sono do bebê. Então, em qualquer idade atrapalha? Sim, tá bom? Aí o que a gente fala? Ai, meu Deus do céu, eu nunca mais vou poder tomar café. Nunca mais vou tomar minha Coca-Cola, eu sou viciada em Coca-Cola. Né? Gente, olha só, não é nem 880, tá? Não é 880. A gente tem que ter aí um padrãozinho. Sim, pode uma xícarazinha? Pode. Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre essa quantidade de café, porque eu sei que é uma coisa que vocês pedem muito, perguntam desesperadamente. Ah, vou comentar aqui, lembrei. Eu me desconcentrei com o chat e alguém mandou aqui. A Flor mandou aqui do Chamate e eu lembrei que eu ia falar com vocês, que eu falei que era importante. Uma coisa, gente, observem os alimentos que vocês ingerem, tá? Eu não vou saber todos os alimentos, todas as listas que vocês mandarem aqui se possuem cafeína ou não. Tá bom? Por exemplo, eu não sabia antigamente do que era feito o tereré. Quando eu descobri que era da erva mate, eu falei, bom, agora eu sei que o tereré tem cafeína, porque a erva mate tem cafeína. Então, se vocês não souberem se o alimento tem cafeína ou não, procure ali nas informações nutricionais se ele possui cafeína ou não, tá? Se não tiver constando no alimento, vocês procurem na internet direitinho, porque sempre tem as informações nutricionais em tudo, tá? Agora vamos lá, chá de maracujá. Pode, chá de maracujá não tem cafeína. Agora um detalhe então, né, pra quem quer saber qual é a quantidade de café que pode tomar. Gente, primeiro ponto, horário pra tomar o café, preferencialmente, tá? Os horários pra tomar café, preferencialmente, o mais cedo do dia possível. Ou seja, acordou, você tá acostumado a tomar uma xícara de café? Tome a sua xícara de café de manhã ao acordar e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, eu gosto de tomar café depois do almoço. Eu almoço, tomo um cafezinho. Beleza, você pode tomar também uma xícarazinha de café. O que eu recomendo aí é, no máximo, 2 a 3 xícaras de café por dia. O quanto mais cedo, melhor. Não recomendo que bebam café depois do período da tarde, 2, 3 da tarde, tá? Então, de jeito nenhum. Café depois das 3 da tarde é opção sua, você que decide a sua vida, mas eu não recomendo. Quando você me pergunta, posso tomar ou não? Poder você pode, mas eu não recomendo. Não pelo menos depois das 3 da tarde, tá bom? Porque é o horário que o bebê já começa, ó, desacelerar. A melatonina dele começa a subir daqui a pouco. Junta aí a importância da melatonina com a importância da adenosina e o bebê vai dormir melhor à noite, tá? Isso é importante. Pode tomar café com leite? Pode, na mesma proporção. Se você vai tomar uma xícarazinha de café de manhã e uma xícara de café à noite, se você coloca leite, você tá tomando menos café ainda. Então tá tudo bem. Pra quem não tem bebês alérgicos ao leite, tá tudo ok, sem problema nenhum tomar o café com leite, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, o que a gente fala aí, tá? Tem uma discrepância, pronto. Tem uma discrepância importante aí em relação à quantidade de miligramas de cafeína por dia, tá? Então as pessoas falam, né? Os estudos falam entre 100 e 300. Gente, entre 100 e 300 é muita coisa, né? Imagina o seu bebê, né, acordar entre 100 e 300 vezes. É muita coisa, né? Então, a gente realmente não tem como confiar muito nesse padrão. Então, a gente faz uma média aí de 150 miligramas de cafeína por dia, tá bom? De 150 a 200 miligramas de cafeína por dia, que vai dar em média aí 2 a 3 xícaras de café, tá bom? Não é de café expresso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é aquele café extra forte, né? Aquele café que você coloca, né? Não é, né? Assim, a gente coloca aí bonitinho, direitinho a quantidade normal que a gente coloca de pó, né? Pra fazer um café extra forte, nem pra comprar um pó extra forte e muito menos pra considerar 3 xícaras de café expresso, né? Aquele café de cafeteria, né? Não é, tá bom? Certo?
Nem aquelas cápsulas, quem pergunta das cápsulas também. Mesma coisa, tá? Sim, Gelli. Sim. Todos os saltos podem alterar, né, o padrão do sono. Manda sua dúvida lá que a gente te ajuda também. Vamos juntas. O descafeinado pode, porque o problema do café não é a água e o pó, é a cafeína, né? Certo? Então, olha só, gente. Entendido aí a quantidade de café, belezura. Pra gente finalizar, vou falar um pouquinho pra vocês sobre os bebezinhos que já se alimentam, né? Quando vocês perguntam o que pode comer, o que não pode comer, tá? Primeiro ponto, para os bebês, mesmo que estão em introdução alimentar, e mesmo os bebezinhos que já estão no primeiro ano de vida com a alimentação estabelecida, tá bom? É um detalhe importante pra vocês. Quem tá começando a introdução alimentar não tem mais restrições importantes, tá bom? De acordo com a idade, de acordo com os meses, não tem mais restrições em relação ao alimento que você vai oferecer na introdução alimentar. Então, pode oferecer ovo? Pode. A clara e a gema? Sim, a clara e a gema. Pode oferecer feijão, mesmo o carocinho? Logicamente amassadinho? Pode sim, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, não tem mais essa restrição importante, tá bom, gente? Agora, existem poucas opções que a gente tira do primeiro ano de vida, né? Até o primeiro ano de vida, que seria o leite de vaca mesmo, a soja, enfim, pouquíssimas coisas aí. Mas em relação às frutas, não tem mais restrição em relação às frutas, não tem mais restrição em relação às proteínas, tá? Então o ovo, graças a Deus, ele tá podendo ser consumido naturalmente agora em todas as suas partes, né? Tanto a clara quanto a gema, tá? Isso é importante. Agora, o que a gente avalia, o que a gente orienta aí em relação à introdução alimentar e as alterações que ela causa no sono, os impactos que ela causa no sono. O que eu oriento pra vocês sempre é realizar um diário alimentar. É o que eu falo com as minhas alunas. Percebeu que tá coincidindo, alguma coisa não tá batendo, faça um diário alimentar. É importante. Quando a gente coloca aí um diário alimentar, a gente consegue fazer associações do que tá fazendo bem e do que tá fazendo mal. As minhas alunas sempre falam, será que tal coisa pode estar prejudicando o sono do meu bebê? Eu falo, faz o diário alimentar. De acordo com o seu diário alimentar, a gente consegue identificar se aquilo consome, se aquilo consumido faz um padrão ou não. Se aquilo faz uma manifestação sempre diferente ou não, tá? Então é muito importante a gente saber o que tá comendo e o que tá fazendo diferença. Quando você mãe aí, ó, na sua casa, identifica que um determinado alimento prejudica o sono do seu bebê, em qualquer faixa etária que seu bebê esteja, e aí é você, mãe, com seu olho biônico de mãe, que só você tem com o seu filho, não é com o filho do vizinho, tá? Então não importa se pra você, se pro seu bebê não funciona, pode ser que pro outro funcione, então, pro seu filho, pro seu olho clínico de mãe aí, percebeu que tem um alimento que não cai bem, que não faz bem, que prejudica o sono, você pode sim tirar esse alimento e substituir por um outro grupo alimentar, né, que tem por um outro alimento do mesmo grupo alimentar, que tem aí os mesmos nutrientes, entende? Então é importante que vocês tenham essa noção aí. Outra coisa, falando dos bebês, e aí já que se alimentam e que já fazem jantinha à noite, tá bom? É importante. Para os bebês que já se alimentam, tá bom? Com alimentação bonitinha, de sólidos, e já jantam à noite, não recomendo que os bebês ou que as crianças, de um modo geral, se alimentem de carne vermelha na última refeição do dia. Ou seja, vai fazer o jantar, não faça carne vermelha para o jantar. Tá? Prefiro uma proteína de mais fácil digestão. Então, a gente prefere os ovos, a gente prefere a carne branca, de preferência os peixes, para que a gente consiga ter uma digestibilidade melhor durante a noite. Não é demorar mais para fazer digestão e a gente tem um bebê que vai dormir com a barriga cheia mais tempo. É uma dificuldade. A corrente sanguínea, ela direciona muito mais aí para a digestibilidade quando a gente está comendo carne vermelha, né, pro sistema digestório, quando a gente está comendo carne vermelha. Então tem mais trabalho, é mais difícil, tá? Fazer a digestão de carne vermelha à noite. Então prefiram bonitinha aí a alimentação dos seus bebês na hora do jantar, uma carne branca ou o ovo. Pode fazer um omelete pro bebê? Com toda certeza, pode sim, tá bom? Então, sobre os bebês que já se alimentam, primeiro ponto, você, mãe, com seu olho clínico e biônico, identificou o alimento, você, mãe, pode sim retirar e escolher um novo alimento do mesmo grupo alimentar para você cumprir as necessidades nutricionais do seu bebê. Você pode escolher um outro alimento e substituir, e tá tudo ok, certo? Para quem já faz a jantinha bonitinha aí em todas as faixas etárias, 1, 2, 3 anos, para quem já faz a jantinha, pode sim, bonita, linda e plena, trocar e colocar
uma carne vermelha, uma carne branca à noite, substituir a carne vermelha, ou fazer uma massinha, não tem problema, tá bom? De preferência integral, enfim, né? Isso a gente discute aí num dia de alimentação, certo? Combinado? Meninas, esses assuntos são muito extensos e eu realmente amo falar sobre alimentação. Gosto muito mesmo. Não sou a neurótica das coisas assim, mas eu acho que a gente tem que ter uma alimentação saudável, né? Ou pelo menos o mais saudável possível, digamos assim. Ou pelo menos não fazer aquelas porcarias todas que nós fomos criadas. Acredito que a maioria aqui, né, tenha a idade próxima da minha. Acho que eu sou mais velha que uma parte aqui de vocês. Mas espero de verdade que a gente mude, né? Não tem uma geração que foi criada como nós somos criados, né? Ai, mas eu sobrevivi. Sobreviveu, mas não tá fazendo dieta, não? Não tá precisando cuidar mais da saúde agora, não? Né? Eu também sobrevivi, mas tô aqui, ó, correndo atrás do prejuízo. Certo? Flores no meu coração.